Conte histórias para as crianças e salve esta geração. Que bom que você veio, já chega curtindo, já se inscreva no canal, adicione o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que nós produzimos para esta reflexão deste canal. Hoje a nossa reflexão será pautada nestas duas questões. Como que se define esta questão de geração e também no poder da contação de histórias? Em geral, as definições de geração são feitas sob a ótica econômica, uma ótica que vai contribuir para que as marcas compreendam como que são os comportamentos em determinada idade dentro de um contexto para que elas possam se comunicar melhor com estas gerações. Acontece também de muitos estudos da lógica da psicologia social também acompanhar esse processo para entender melhor os comportamentos e as alternativas para contribuir numa vida mais saudável. Assim aconteceu com as gerações X, geração Y, geração Baby Boom, a geração silenciosa. Todas essas gerações contribuem muito para esse entendimento dos comportamentos. O contexto atual, ele já desenha, portanto, uma geração que já estão chamando de geração C ou geração Covid. Essa geração, como nós estamos estudando ainda esse processo, por estarmos dentro da pandemia ainda, infelizmente, esses estudos eles já dividem os grupos. Existem estudos que colocam a questão da observação da idade a partir de 2016. Quem nasceu ali de 2016 até os que vão nascer em 2030. Por que 2016? Porque as crianças que nasceram em 2016, 17, 18, 19, 20, percebam, 20, 21, elas estão aqui com 4, 5 anos, que é o comprometimento maior lá na educação infantil e entrando no processo de alfabetização. E até quem vai nascer 2030, porque já se desenha impactos com relação ao tempo que vai durar toda essa pandemia que nós estamos vivendo. No entanto, tem alguns estudiosos também que já não caracterizam só as crianças que nasceram em 2016. Compreendem que pessoas, qualquer sujeito que está vivendo o período a partir de 2020, porque não só as crianças estão sofrendo comprometimentos, todos nós, os jovens, os adultos, os idosos, toda essa contemporaneidade vai ser impactada. Então essa questão da idade, para definir essa geração, ela ainda está sob análise e também não tem estudos definidos de quando acaba uma geração para começar a outra, a não ser que aconteça um impacto forte igual nós estamos vivendo. Então esse olhar de que vai ser caracterizada a geração C, a gente já sabe que tem, porque os impactos eles já estão acontecendo. A gente não sabe como eles se manifestarão daqui para frente, mas eles já existem. Então, a definição da geração, ela é observada nesta questão de idade, que ainda está sob análise, e a outra questão, a outra ponta, é a análise do comportamento. E estes comportamentos, pensando nas crianças, nós vamos dividir também em crianças que estão sendo estimuladas em casa e que não estão sendo estimuladas em casa. Percebam, há uma diferença, né? Vão ter dois grupos aí também desses comportamentos. Esses impactos serão diferentes, observando os estímulos ou a falta de estímulo dentro dos lares destas crianças. E num todo, no comportamento geral de qualquer idade também, nós já observamos alguns impactos. Se nós separarmos, por exemplo, esses impactos, nós vamos observando, por exemplo, o uso da tecnologia. O uso da tecnologia, ele já chegou, esse momento que nós estamos vivendo, como sempre, tudo tem os dois lados, já chegou trazendo o uso da tecnologia de uma forma que, se por um lado, na escola, por exemplo, a tecnologia era vilão, o celular, o computador, a visita a sites, era considerado o vilão do processo educacional. Hoje nós temos
como recurso pedagógico o uso da tecnologia, o uso do celular, o uso do computador, de toda a tecnologia que vai nos ajudar a entrar em contato com esses alunos. O outro lado é o excesso dessa exposição. Nós estamos ficando muito tempo expostos às telas, então isso compromete a nossa visão como órgão mesmo do nosso olho, também compromete a nossa mente por essa fadiga que ficar abrindo Zoom, fecha Google, abre Meet, todo esse processo que nós não estávamos acostumados e tivemos que vir rapidamente, também traz comprometimentos. Tem o outro lado também, que é a criatividade. Nós nunca aprendemos tão rápido como cortar um vídeo, colocar um fundo numa tela, preparar um Canva, um PPS. Nunca, na escola principalmente, usou tanta tecnologia com tanta facilidade. Por outro lado também, exposição demais da vida das pessoas, da metodologia dos profissionais, de grupos de alunos que não entraram na internet e hoje entram e vão para grupos que não são tão legais. Então, esse olhar do uso da tecnologia já impacta nessa geração, tanto positivo quanto negativamente. A outra questão é a empatia. Nossa geração, ela está impactada pela empatia. Percebam, no Brasil, nós ultrapassamos agora em maio mais de 400 mil pessoas que faleceram. Mas se por um lado a gente sofre com essa questão e é solidário, nós não podemos ficar o tempo inteiro focado só nesse assunto, senão a gente não consegue reconstruir. Então tem esse lado que tem essa habilidade com a empatia, eu sofro, eu sinto, eu me solidarizo, mas eu tenho que tocar a vida. Mas do outro lado, crianças e jovens também estão convivendo com lares com zero de empatia. Negacionismo na pandemia, negacionismo com relação à vacina que salva vidas. Então, esse processo empático que nós construímos ao longo do tempo de solidarizar com o outro, algumas crianças e jovens estão tendo contato com o seu oposto. Também há esse comprometimento. E por fim, a socialização, que também já está sendo impactada. Qual que era a nossa tradição com relação à socialização? Diante dos nossos filhos, reservada à segurança, dizia abraça o vovô, abraça a vovó, abraça o tio, reservada a todas as questões de segurança. Hoje a gente está dizendo não abraça, para proteger o seu vovô, para proteger a sua vovó, não abraça. Então nós tiramos um processo educacional de socialização da criança, que antes era abraça, para depois ela, na fase de jovem, querer se afastar e se isolar um pouco, para depois ela começar a se relacionar de novo. Esse percurso, ele foi trocado. A criança que era para a socialização e o jovem fechado, a gente já começou a fechar com a criança esses hábitos, e o jovem, mais ainda, que a gente queria que ele saísse do quarto, agora ele está mais dentro do quarto para estudar, não só para ficar no videogame. Então não tem como desconsiderar esses impactos. E quando nós falamos em processo, nós estamos falando do processo de desenvolvimento da sociedade, não só da criança e do jovem, nós estamos falando dos nossos processos também. Quando pego um recorte da sociedade, só aqui na nossa casa, por exemplo, olhando por um lado mais característico da vida com relação às festas, só nessas festas que foram canceladas. Por exemplo, a minha mãe fez 80 anos, depois fez 81, não teve festa. Olha como não comemorar 80 anos, 81. Os pais do Paulo fizeram 88, depois 89. Eu tô pegando só as idades dos mais velhos, porque quanto mais velho, mais a gente quer comemorar. A minha filha mais nova, caçula, vai formar esse ano em moda, não vai ter desfile. Poxa, desde que ela entrou, nós sonhávamos com os desfiles das roupas que ela confecciona. O TCC foi apresentado virtual. Aqui a equipe toda, o Gleison, o Thales, a turma toda não foram visitar as mães, os familiares. Só dentro da nossa família nós estamos sentindo esses impactos. Imagina os outros processos de outras casas. Se isso já nos traz cicatrizes, imagina
das outras famílias que não foram perdas só de festas, foram perdas de vidas, perdas de emprego, perdas de diversas coisas que estão acontecendo. Então é preciso olhar com muito carinho para estas cicatrizes que a pandemia está deixando. Nós não podemos desconsiderar isso. Com os mais velhos, a gente até consegue fazer algo do tipo: vamos reviver memórias. Vamos olhar nossas fotografias, vamos fazer vídeos com fotografias para mostrar o quanto que nós somos unidos, nós somos amados e por aí vai. Mas com os mais novos, que não têm ainda esse quantitativo de memória e que estão construindo nesse momento, são memórias ruins, memórias de perdas, não dá para reviver memórias. E a gente também não dá para anular memórias, elas estão aí, nós não vamos tirá-las. Mas nós podemos estimular o seu contrário. E o que é o seu contrário? É criar narrativas novas, narrativas que estimulam a esperança, que estimulam a observação, narrativas que propõem uma conversa. Não deixa a criança sem resposta, não deixa o jovem só trancado lá no quarto, não deixa a sua família longe sem você perguntar como é que tá, se tá precisando de algo, ou mesmo os colegas de trabalho, porque há um risco muito grande de nós nos tornarmos mais antissociais. Ou não, vai depender de como nós estamos olhando tudo isso, não só vivendo, mas escutando bem, olhando bem, tudo isso que está acontecendo, conversando uns com os outros, porque aí nós afastamos esse risco de nos tornarmos antissociais. Mas se nós não fizermos isso, num processo quase que inconsciente, nós vamos nos tornando antissociais. Nós também podemos, por outro lado, nos tornarmos mais resilientes, porque nós estamos muito fortes. Nós estamos dando conta de superar tudo isso que nós não estávamos preparados para isso. Ou não. Tem muitas pessoas que estão se sentindo mais estressadas, mais depressivas, mais sozinhas. Então, em cada detalhe que você observa, você vê que você pode ir para um lado ou ir para o outro. Nós poderemos nos tornar mais higiênicos, porque agora nós estamos lavando mais as coisas que a gente traz dos mercados, a relação com o sapato lá fora, com a higienização das mãos, colocar menos a mão no rosto. Será que nós vamos nos tornar mais higiênicos ou nós vamos deixar isso tudo passar? Isso vai depender das narrativas que nós estamos construindo em nós mesmos e principalmente com as nossas crianças e jovens. Estes alertas são alertas importantes porque inconscientemente os nossos filhos e também os nossos alunos, eles absorvem as nossas frustrações. Ou então eles viram alvo dessas frustrações, isso é muito sério. Se o professor abre uma câmera, ou lá, pessoalmente já era assim, imagina uma câmera, né? Se ele já abre desanimado, as crianças já absorvem isso. A mesma coisa os pais, os familiares, se já chega em casa estressado e demonstra isso e não tem tempo nem para dar um oi ou um sorriso, os filhos eles já passam a ser alvo daquele problema. Os pais e os professores não fazem isso conscientemente também, é uma coisa inconsciente. As nossas dificuldades vão sendo absorvidas pelas crianças e pelos jovens de forma também inconsciente. Porque percebam, muita gente está perdendo o emprego. Está havendo uma diminuição do dinheiro circulando para todos nós. A dificuldade de trabalhar em casa é muito grande. Para uns, tudo bem, mas para outros, quando a casa é cheia, quando tem mais gente, quando é um professor que ainda tem filho e tem mais pessoas em casa. Então, tudo isso vai dificultando. E o pior, a criança e o jovem inserida em processos de negacionismo. Porque tem gente nas famílias que sabem exatamente o que está acontecendo e sabem que só a ciência vai resolver tudo isso. Mas tem pessoas que têm membros da família que negam a pandemia e que desconsideram a ciência. Então, como é lidar com tudo isso? Olhando para uma criança, pensando que esta criança é uma geração que vai cuidar do nosso país ali para frente. E a proposição que a gente diz que é o que nós podemos fazer? Contar histórias. A história é o fio para a aprendizagem. Quando a gente fala narrativas, é história. Você pode ou não ter um livro na mão para contar para a criança, mas se você estiver contando uma história,
é um fio para a aprendizagem. Porque de tudo isso que nós falamos aqui, nós não falamos no mais complexo para quem está num processo de escolaridade. Nós estamos entrando no segundo ano fora da aula presencial. Escolas fechadas. Tudo isso que está acontecendo no virtual é importante, mas nada substitui a escola presencial. Então nós chamamos a atenção para que, se as avaliações elas estão sempre focadas em ler e interpretar mais a resolução de problemas, o que nós precisamos fazer para ajudar as nossas crianças e os nossos jovens agora? Ajudá-las nessas duas questões, para que elas consigam ler e interpretar e resolver problemas. E qual é a melhor forma de fazer isso? Através das histórias. Contar histórias vai sim salvar essa geração C, que já estão se colocando sob a perspectiva socioemocional, educacional, econômica. Socioemocional porque cada vez que a gente entende o contexto de histórias, a gente consegue ajudar o nosso processo mental ficar mais emocionalmente equilibrado, a gente fica menos duro, a gente fica mais dócil e sabe se relacionar com o outro diante das perspectivas que aparecem ali no dia a dia, que está relacionado com as histórias que são contadas também. A perspectiva educacional, porque ela contribui nessa construção de narrativas que vai ajudar muito no retorno das aulas quando tudo voltar. E a econômica, porque a gente já pode até construir o olhar do que, qual emprego você deseja quando a gente sair disso tudo? Ou qual empresa ou negócio você vai querer criar para empregar pessoas, consciente que com a pandemia o desemprego aumenta. E a contação de histórias, ela auxilia porque ela traz esse mundo poético que transporta para a fantasia e para a esperança. Nós não conseguimos viver sem esperança. E é justamente essa fantasia das histórias que traz a esperança do amanhã, que traz a esperança do que eu posso viver ainda, de vislumbrar algo melhor para mim e para o outro. E estimula também o raciocínio lógico matemático, essa questão do temporal, do espacial, do sequencial. Ela auxilia na resolução de problemas, porque durante a história, ou você pode perguntar, ou ela própria vai pensar, eu terminaria essa história diferente, eu trocaria esta questão, não, aqui eu já terminaria, não precisaria dessa sequência. Então ela vai entendendo o processo que a história vai narrando para ela e ela se inserindo naquela proposição de futuro. Além de contribuir para a interpretação, que é o que nós mais desejamos, interpretação e resolução de problemas, ela vai também ajudar na noção de princípio, meio e fim. Essa noção da história de princípio, meio e fim é importantíssimo para organizar a mente, para organizar a nossa noção das coisas. A nossa noção das coisas que precisam tanto de princípio, meio e fim, e às vezes nós não conseguimos. Não só para uma produção de texto. Quando a pessoa ela vai escrever um texto, ela precisa ter uma noção de princípio, meio e fim. Mas quando ela vai, por exemplo, também consultar no médico, ela precisa falar ao médico essa noção de quando que eu comecei a sentir os sintomas, daí quais sintomas se desenvolveram, quais sumiram, o que prevalece ainda mais forte hoje, o que eu fiz que contribuíram para que os outros fossem embora e esses continuaram. Então, quando ela chega ao médico e ela tem essa noção de princípio, meio e fim, o retorno do médico é mais facilitado. E para outras coisas, como namoro, para ele saber conquistar alguém, ou então para ele aceitar um fim ou construir um fim. Percebem como os jovens estão matando demais uns aos outros? Termina o relacionamento, ele não aceita e ele mata, ou ele se mata. As histórias ajudam nisso também, por incrível que pareça. Porque desde pequenininho as crianças aprendem que é preciso numa história ter princípio, meio e fim, e que às vezes os fins não são muito legais e a gente chora e começa uma outra história. Se a criança é privada desse processo de desenvolvimento, quando ela cresce,
entra num relacionamento, ela não tem noção de fim. Ela acha que aquilo tem que ser eterno. E se não for, ela dá fim na pessoa ou na própria vida. Então é muito importante a contação de história nesse processo de relacionamento também. E até no processo de vendas. Percebam o que tem de empresários estudando sobre storytelling. E o que é o storytelling? O storytelling é quando, por exemplo, na empresa, o empresário ele conta a história dele, de como que ele conseguiu construir esse produto, qual que foi a ideia dele. Ele então desperta o desejo no comprador de querer ter esse produto. Ele então vai trazer essa pessoa para dentro da história dele e juntos ele ainda vai dizer: você vai assinar contratos maravilhosos com esse produto que eu criei. É um storytelling, é uma história. Então, se até as empresas estão usando da contação de história para vender os nossos produtos, imagina que vida maravilhosa a gente não vai ter se contar histórias para os nossos filhos. Imagina que vida maravilhosa nossos filhos não terão sabendo contar histórias para se posicionar no mundo e ter uma vida feliz. E assim nós ficarmos felizes também. Enfim, diante dessa consciência de todos os impactos desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, contar histórias para as crianças não só vão ajudar a minimizar esses impactos, mas também vão contribuir para o desenvolvimento, todo o desenvolvimento da formação integral que nós chamamos do sujeito, em que as nossas crianças e os nossos jovens possam ter a habilidade de colocar em prática as suas próprias competências. Competências de viver uma vida com mais qualidade e também de ajudar as outras pessoas que talvez vão sofrer um impacto maior dessa geração C. Ou seja, nós vamos ser aquelas pessoas que vamos sofrer muito ou nós vamos ser aquelas pessoas que vamos superar esses desafios que estamos vivenciando nesse período, mas vamos ser aquelas pessoas que vai solucionar ou propor soluções para quem sofreu mais com esse período. Nesse emaranhado todo, nós já estamos agradecendo vocês por fazerem parte dessa história. Essa história que nós estamos construindo de dificuldades e de superação dentro dessa geração C que nós estamos compartilhando, vocês fazem parte da solução. Aqui nesse canal, esse canal tinha menos de 100 inscritos no início da pandemia. Hoje nós já passamos de 1000. Quer dizer, vocês estão construindo com a gente. Cada vez que você curte, cada vez que você encaminha esse vídeo, cada vez que você comenta, vocês estão fazendo parte da nossa história. E nós estamos também querendo fazer parte da história de vocês nessa narrativa de superação das dificuldades. É isso que nós fazemos aqui toda segunda-feira. E é isso que nós faremos na próxima segunda com as bênçãos de Deus, esperando vocês também. Conte histórias para os seus filhos, conte histórias para os seus alunos, conte histórias para os seus amigos e venha contar histórias conosco também. Um grande beijo, até a próxima segunda, se cuida, usa máscara. Tchau, tchau!